Vamos, né, aprender como é que chega na falha? E aí a pergunta já é, qual falha é essa? Não é? Falha concêntrica, excêntrica, isométrica, técnica. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Eu vou demonstrar aqui, que é um exercício que eu passo muito para os meus alunos da consultoria, que inclusive vai ter promoção depois de amanhã, no dia 8 de maio, às 6 horas da tarde, tá? Mais informações aqui nos comentários. Galera, vamos lá, ó. Se eu estou fazendo esse exercício aqui e eu não consigo mais, não dá mais, isso quer dizer que eu cheguei até a falha? Então, sim e não. Leandrão, tá ajudando muito o vídeo, já agora já tá tudo esclarecido. A gente tem 4 tipos de falha. Vamos falar sobre elas, primeiro pra gente entender sobre isso. Quando você tá aqui executando o movimento, tá? E aí chega um momento que você não consegue mais descer, certo? Não consegue. Onde você falhou? Você falhou na fase concêntrica do movimento. Eu já expliquei aqui sobre fase excêntrica, concêntrica, isometria. Então lembra de procurar Leandro Twin mais tempo se tiver alguma dúvida conceitual. Essa é a fase concêntrica e eu falhei nela. Então essa é a falha concêntrica. Mas concorda comigo que se viesse algum amiguinho aqui e quando eu estivesse puxando para... Vamos fazer mais fácil, ó. Eu vou até trocar aqui. Está trocado, ó. Então eu estou aqui chegando até a falha e eu não consigo mais fazer. Cheguei na falha concêntrica. Se chegar um amiguinho aqui, ó, colocar 2 dedinhos na bolinha e fazer um pouquinho de força, já eu consigo fazer a fase concêntrica e a excêntrica, ela não vai falhar. Eu consigo segurar ela. O que isso quer dizer? Quer dizer que a falha excêntrica acontece depois da concêntrica. Você falhou na concêntrica, não consigo mais puxar, Leandrão. Mas se alguém jogar para baixo, eu consigo ainda segurar. E se a pessoa ficar insistindo com os dedinhos na bolinha e joga para baixo e eu fico segurando até o momento que sabe o que vai acontecer? Vai jogar para baixo e eu vou fazer isso aqui, ó. Eu não consigo mais segurar. Eu cheguei na falha excêntrica. Mas você concorda comigo que tudo bem, eu não consigo mais segurar. Mas se eu tirar um pouquinho só, vou tirar só um pouquinho e segurar aqui eu consigo ainda. E eu vou ficar aqui brigando com o peso. Até um momento que eu não consigo mais. E aí eu falhei na isometria. Então, falha concêntrica, excêntrica e isométrica. E existe a 4ª falha, que é a falha técnica. Vamos assumir que eu estou aqui fazendo o exercício, certo? E chega um momento que o meu músculo até consegue fazer o movimento. Só que eu discordei, uma coisa exagerada, né, Leandrão? Mas é para marcar na sua cabeça. Pô, você fala, caramba, o cara ficou assim fazendo. Foi para dar ênfase, entendeu? Ficou engraçado? Talvez, mas para dar ênfase. Então, aconteceu uma falha técnica. O que é essa falha técnica? Não foi o músculo que chegou até a falha. Eu que não consegui coordenar um bom movimento. Quer ver onde acontece isso muito? Supino. O cara sobe um lado e não sobe o outro. Mas você fala, pô, Leandro, mas isso é coisa de iniciante, não é? Perfeito, você está correto. A falha técnica, ela acontece muito quando a gente é iniciante. Então, por isso, que os meus alunos da consultoria, mesmo os novos, eu já peço para treinar até a falha. Porque no começo a pessoa não vai conseguir. Então ela chegou na falha técnica, o movimento ficou feio, parou o exercício. Porque está comprometendo e pode gerar lesão. Só que ela vai criando um mindset, certo? Ou um ajuste mental, para ficar em português, de que ela tem que treinar até o limite. E isso ela vai aprendendo o movimento e ela começa a atingir as falhas. Então, tudo isso para explicar que a falha que a gente vai buscar, comentei sobre isso no meu curso que ensina como montar um treino e periodização do zero, o link está na descrição, é a falha concêntrica. E isso é por razões óbvias. Imagina, eu estou aqui fazendo esse exercício, eu consigo me ajudar. Agora, e se eu estou fazendo uma rosca direta, o que eu vou fazer? Eu vou sempre precisar de alguém para treinar comigo, para jogar a barra para cima e eu segurar a negativa da rosca? Não. Eu vou fazer uma falha isométrica como? Eu vou segurar. Então, para que fique viável, a gente baseia a estruturação do treino considerando a falha concêntrica. Ou seja, é quando eu não consegui mais empurrar nenhuma. Vamos assumir que eu estou fazendo aqui o supino agora, só para variar o exercício, ó. Então eu estou aqui fazendo, está numa boa, perfeita a execução. Daqui a pouco, ó, meio movimento. Não vai. Quer ver? Vamos desafiar. 1, 2, 3. Não vai mesmo. Isso é a falha que a gente vai buscar no exercício. Se você ainda consegue fazer um movimento completo e você para, provavelmente você está deixando para trás a real oportunidade de crescer. Nesse momento é onde vai acontecer, vamos colocar assim, o portal para hipertrofia.
Leandro, mas aí eu coloquei um peso e era para fazer 12 repetições, eu fiz 13, fiz 14, tudo bem. Você foi até a falha? Fui. Tá bom. Ah, Leandro, mas eu fiz 16 assim, ó. E tava... Então, essa série você pode até considerar, porque você levou até a falha com 16, 17 movimentos, mas para outra você já vai ajustar mais peso. Não, Leandro, era para fazer 10 e eu não consegui nem fazer 6. Tá muito pesado. Pode considerar essa série porque ela foi até a falha. Mas, para a próxima, baixa um pouquinho do peso. Ah, mas quanto que eu vou baixar? Não sei. Vai depender muito de como foi a execução. Então, isso aqui você vai testar. O que eu estou te dando de dica aqui, tá? É dica para a vida real. É muito legal no papel, olha, você abaixa tantos por cento, mas ninguém vai puxar um papel, fazer conta e... Então você vai meio instintivo. Pô, acho que para fazer 8, eu vou baixar 10 kg de cada lado. Pá, baixa. Quantas saiu? Ah, saiu 8. Acertou, errei. E assim você vai construindo esse conhecimento para que você consiga treinar até a falha concêntrica com boa forma. Tá? Então lembra disso. Você está fazendo de repente algum exercício, desenvolvimento. Estou fazendo um desenvolvimento. Você começa a descoordenar, vai ficar perigoso. Essa foi uma falha técnica. Isso mostra o quê? Que o seu músculo pode ser até forte, beleza. Mas você não aprendeu o movimento ainda. Se você não aprendeu o movimento ainda, não é para explorar acima do recomendado. Então você vai lá, fiquei torto, parei. Com o tempo você vai melhorando e agora eu não consigo mais subir. Só que eu quero deixar um pulo do gato. Sempre se desafie. Então olha só, eu estou fazendo aqui, certo? Tá, beleza. Eu estou fazendo, tá 8, 9, eu acho que não vai. Você não pode achar. Esse é o segredo. Você não pode achar que você treinou até a falha. Você tem que ter certeza. Como é que você vai ter certeza? Você vai falar para si mesmo. Eu vou fazer o movimento completo, quer ver? E aí você vai jogar tudo que dá. Às vezes vai sair o completo. Você fala, olha, já ia deixar uma para trás. Deixa eu ver. Olha, ia deixar 2 para trás. Agora não vai. Agora vou me desafiar. Saiu só meio. Agora saiu metade da metade. Metade da metade da metade. Falhei. Então, o principal segredo é verifique, tenha certeza. Não ache que você está treinando até a falha. Tenha a certeza. Tá? Logicamente, você vai se perguntar o seguinte. Leandrão, esse vídeo aqui, ó. Eu posso treinar até a falha sempre ou isso vai ser prejudicial para o meu organismo? Porque eu entendi, beleza. Mas e aí? É todo treino mesmo? Cacete todo treino? Então dá uma conferida nesse vídeo que é totalmente suplementar a esse que você acabou de assistir.